Hello, humanos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mochileiro das Galáxias. Então, estamos aqui para tratar desse tema bem delicado, conforme eu anunciei no Instagram, que é justamente as eleições brasileiras. Como eu falei para vocês no vídeo anterior também, eu pretendia tratar de outros assuntos inicialmente, tratar de amenidades. Mas os meus mentores, eles expuseram a urgência desse tema, devido à delicadeza da situação. Bom, não é segredo para ninguém, que a situação política no Brasil está bem complicada, os ânimos estão bem acirrados, tá? E espiritualmente a situação é pesada, tá? A psicosfera do Brasil, ela tá muito pesada, Quem tem mais sensibilidade, mediúnica e sensibilidade para energias já percebeu isso, E até quem não tem também. Então, primeiro eu vou pedir para vocês respirarem, soltem as suas armas, a série de pré-conceitos que vocês têm. Ouvir todo mundo ouve, porque ninguém é surdo. Agora, escutar já é mais complicado, Nós, os seres humanos têm essa mania de estarem aferrados às suas opiniões, E eles ouvem por educação. Enquanto eles estão ouvindo outra pessoa, eles já estão pensando no que eles vão responder e tal. Então, vamos lá, cara. Se desarmem, tá? Respirem e escutem. Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Quem é que tá do lado da luz? Quem é que tá do lado das sombras? Quem é que tá do lado do bem? Quem é que tá do lado do mal? A gente tem ouvido muito, o confronto ali, o debate, os discursos estão nesse sentido, Já chegou na área de religião, então, uma parte tenta colocar a outra aí. E eu tenho ouvido, vi alguns vídeos também de líderes, espiritualistas e tal, e alguma coisa me incomoda um pouco, porque apesar de dizerem que não vou me posicionar e tarará, eles falam sobre a situação, numa ótica espiritual, no entanto eles deixam assim, um recadinho, vocês usem a consciência de vocês, façam o bem e tal, mas não podemos permitir que atores, do mal retornem ao poder. Ponto. Já outros dizem, não vou me manifestar, não vou me posicionar, consciência de vocês, mas não podemos permitir que o mal continue no poder. Ou seja, estão se posicionando, E eu particularmente não fico à vontade com isso. Eu acho que não é assim, pelo menos o que me foi passado, os meus mentores, o que eles pediram para eu falar a respeito disso. Vamos lá, pessoal, não sejamos ingênuos, não tem mais criança aqui, a gente sabe, no fundo, apesar, a gente pode ter as nossas opiniões, os nossos valores, as nossas crenças, no fundo, a gente sabe que não tem mocinho nessa história. Não tem herói, não tem salvador da pátria. Nós sabemos isso, nenhum dos lados. Não tem um lado representando o bem, não tem o salvador aí, lutando contra o mal e o lado negro da força. Nós sabemos que a situação está complicada, O que existe aí? Existe muita idolatria, existe muito fanatismo, uma série de ataques, de ambos os lados, E eu já participei, desse jogo no passado e me chama atenção, assim, agora olhando, numa posição mais, digamos, neutra, sem me envolver emocionalmente nesse jogo. O que eu enxergo? As partes usam os mesmos argumentos, Elas pensam da mesma maneira a respeito da outra parte, E o discurso é o mesmo, Então, os nossos valores, que são os corretos, os da outra parte, são errados e por aí vai,
Só que isso aí tem fomentado muito tanto atitudes quanto discursos de ódio, né? E o que é isso? Né? Isso aí vem das nossas sombras, né? São coisas que a gente tem dentro de nós. E todo esse contexto político que tem se colocado no país nos últimos anos, né, ele é uma coisa até importante. Por quê? A gente está numa fase de transição planetária. A gente está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Tá? Então a casa, né, tem que ser limpa. A gente vai construir uma nova sociedade, uma nova terra. E isso tem que ser construído em cima de outros alicerces. Então não é nem questão de limpar a casa, né? É questão de demolir a casa. E a gente não pode construir uma casa nova em cima dos alicerces antigos. Então tem muita coisa aí, né, para ser trabalhada. São coisas que sempre existiram, tá? Mas que eram politicamente incorretas ou até mesmo veladas, né? E que vieram à tona de uma maneira impressionante, que assustou muita gente, né? O ódio, racismo, machismo, misoginia, intolerância, né? Tudo isso veio muito à tona, né, nos últimos anos. E são nada mais nada menos do que as nossas sombras, né? As nossas sombras como seres humanos, enquanto coletividade desse país aqui. E são coisas que precisam ser trabalhadas, principalmente porque existe um plano da espiritualidade, né, para o Brasil. O Brasil vai ter um papel muito importante nessa transição e no início do mundo de regeneração da nova Terra, né? A neurociência também vai falar, né, do cérebro reptiliano ou reptílico, né, que é o nosso cérebro mais primitivo, né, que é o mesmo cérebro dos crocodilos, dos répteis, que é a base do instinto, né? Então, assim, ó, a gente está eles estão usando, quem está, né, por trás disso tudo, manipulando, né, as pessoas, está atacando diretamente nesse ponto. Então aí, nesse cérebro, né, estão os nossos instintos mais primitivos. Então é por aí que eles estão indo. E é aí que está essa história, esse comportamento tribal, né, do nós contra eles, defender os nossos valores. E aí tu acaba que tu não aceita, né, o diferente, acaba nem sendo adversário, acaba sendo inimigo, né? Então tu tem que atacar, tem que destruir. Então quem está por trás disso, né, tem muito conhecimento e sabe muito bem como manipular, né, os seres humanos, as coletividades e as massas. E nós, enquanto sociedade, estamos nos prestando muito a esse papel, né, de massa de manobra. E quem é que ganha com isso, né? Quem é que está por trás disso? Vocês sabem que existem interesses maiores, né? Tanto encarnados na Terra aqui, já ouvi falar no Partido do Dinheiro, né? Podem chamar de Illuminati, de Cabala Escura, do que vocês quiserem. Mas existem seres encarnados e desencarnados, né, que são realmente, né, as trevas e as sombras. E eles não têm religião, eles não têm partido político, eles não têm ideologia, né, eles manipulam a humanidade para atingir os interesses deles, que nada mais é do que dominação e poder. Tá? Então eu me lembro de um versículo, né, que fala sobre isso. Ele fala que a nossa luta não é contra os seres humanos, né, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios, tá? Então, cara, não é, a nossa luta não é contra esse ou aquele, tá? Eles, por mais poder, né, que eles tenham, eles também são marionetes, né, na mão de outras pessoas e estas pessoas nas mãos de outros seres. Então a nossa luta, enquanto pessoas despertas, enquanto seres de luz, é contra estes seres, né, das sombras, que estão por trás
do sistema todo, né, manipulando tudo. Eu me lembro também, e aí a gente cai nesse jogo, né? A gente tá nessa, a gente alimenta isso, e eles se alimentam dessa energia de medo, essa energia de raiva, né, dessa disputa, e aquela máxima do Império Romano, né? Velha máxima, dividir para conquistar. E é isso que eles estão fazendo e a gente está se prestando direitinho. Tá? E eu me lembro, essa história toda me traz à memória, né, uma palestra de um dos mentores da Casa do Consolador de São Paulo, o pai Joaquim de Angola. Me lembro quando, num dos momentos aí de ebulição política, né, nos últimos anos aí, ele levantou a seguinte questão, né, dessa coisa da gente ficar odiando, emanando e condenando os líderes políticos. Ele não citou nome, né? Ele se referiu aos poderosos, a quem tem posição de poder, né, politicamente. E o que ele disse? Ele falou que a gente não deve ficar julgando, condenando e emanando e destilando ódio, né, para esses seres, né, para essas pessoas, para esses líderes. Porque tratam-se de espíritos adoentados, tá, que reencarnaram numa última tentativa. Eles são muito devedores, tá? E eles acumularam muitas dívidas, muitos débitos com a humanidade. E eles reencarnaram agora, né, uma última oportunidade para eles tentarem se redimir. Tá? É uma encarnação com uma tentativa de redenção. Para tentar diminuir um pouco o tamanho da dívida deles com a humanidade, que é muito. Então eles reencarnaram e foram levados novamente a uma posição de poder para ver se fariam diferente. E aí o que o pai Joaquim falou? Que, né, eles reencarnaram nessa missão e infelizmente eles estão falhando miseravelmente, né, e cavando abismos profundos debaixo dos próprios pés. Isso por si só, né, já é suficiente, né? Só que a gente agrava mais ainda a situação deles, né, emanando esses sentimentos, né, pensamentos negativos, sentimentos, né, de raiva, de ódio. E aí o que acontece? Isso nos prejudica também, né, porque isso gera karma, isso volta para nós. Toda a energia que a gente emana, né, para pessoas, né, e situações, isso acaba voltando para nós. Então a gente também está se prejudicando, a gente também está cavando um buraco debaixo dos nossos pés, né? Um buraco que amanhã a gente vai vir a cair. Então fica também para reflexão, né? E aí vocês vão me perguntar, tá, Júnior, então é para fazer o quê? Não é para votar? É para anular? Se eu voto nesse ou naquele, tanto faz? Né? Porque tá todo mundo errado, não tem ninguém, não tem mocinho, como tu mesmo falou. Cara, eu não vejo assim. Tá? Eu vejo que a gente está na Matrix, né? Mas a gente está encarnado aqui, num mundo de terceira dimensão, e a gente tem que jogar o jogo, né? Então isso faz parte desse mundo, né? As eleições e tal. Mas uma coisa, então eu acho assim, ó, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que a gente não tem que se iludir, né? O problema está em cair nesse jogo de manipulação, né? De eleger o malvado favorito, de defender aquele, né, aquele ser com unhas e dentes, né? Colocar ele acima de qualquer suspeita, cair nessa idolatria, né? E ao mesmo tempo condenar, julgar o outro e atacar o outro, e todo mundo que apoia o outro, ninguém presta. E aí a gente tem visto, né, postagens muito pesadas, eu tenho visto muita coisa, né? Cara, de amigos, familiares, né? Ataques pessoais, né? Eles atacam a honra dos apoiadores do outro lado, atacam a moral, atacam a inteligência, insultam, né? Ambos os lados. Então, cara, não é por aí. Né? Não vamos cair nisso aí, não vamos se prestar a isso. Nós não somos obrigados a entrar nessa guerra, a entrar nesse jogo de ódio, entendeu? Então a gente faz o quê? Cara, é tu contigo mesmo, com a tua consciência, os teus valores, tá? Reflete, faz as tuas reflexões e escolhe. Outra coisa, não tem que julgar ninguém, não tem que atacar ninguém, né?
Não tens que ficar projetando as tuas... Óbvio que a gente sente, né? Nós somos humanos, a gente tem raiva, né? A gente tem indignação, tem muita coisa. Mas a gente não pode sair atacando as outras pessoas, né? Olha o que está acontecendo aí, quantas amizades estão se perdendo, né? Quantos familiares estão brigando, e a situação não tá bonita, né? Então, se a gente seguir alimentando isso, o que pode acontecer, né? Agora, se o contrário, se a gente despertar, né, para essa situação, enxergar com outros olhos, fazer a nossa parte, se a gente tirar, né, o nosso lombo aí desse jogo sujo, a gente já vai estar ajudando. Se a gente tiver uma consciência de paz, de fazer as nossas escolhas, sem tentar impor as nossas verdades ao outro, até porque não existe verdade relativa, verdade absoluta, perdão, as verdades são relativas, né? Cada um é um universo à parte, né? Nós somos formados por uma série de fatores e cada um tem um nível de consciência. E é uma tentativa de colonização do outro, né? A gente tentar impor as nossas verdades. Então, cara, vive a tua verdade. Mais do que falar sobre a tua verdade, mais do que tentar impor a tua verdade a outra pessoa, vive a tua verdade, né? Seja a verdade que você acredita. E então, né, isso é uma parte. Aí a gente cai fora dessa guerra de manipulação. E, né, ajuda a psicosfera, contribui, né, emanando um pouco de paz e tranquilidade. E vai lá e faz o que a tua consciência te mandar. Toma a tua decisão, né, vota em quem tu quiser, né. E outra coisa assim que eu tava pensando, né, pra finalizar. Cara, já se passaram 2000 anos, né, que ele teve, que o mestre teve entre nós, né. E eu tenho uma coisa em comum com ele, né? Tu vê, eu tenho uma coisa em comum com Jesus Cristo. Tanto eu quanto ele não somos cristãos, né? Jesus não foi cristão. E o que ele ensinou, né, para a humanidade há 2000 anos? Ele ensinou amor, ele ensinou perdão, né? E o que aconteceu, né? Acabou crucificado, né? Ele só ensinou, fez o bem e tentou ensinar o amor, né? E a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a principal lição, que é amar o próximo, né? Como a nós mesmos. A gente não aprendeu a perdoar e a gente não aprendeu a não julgar. Observem que a gente, né, julga, né, condena e crucifica todo mundo, né? E a gente não olha, né, para o nosso próprio umbigo. Então é aquela história, né? Tu repara no olho do teu irmão lá, como é que é me fugiu a palavra agora. E não repara na trave no teu olho, é a palavra que a Bíblia fala, né? No cisco. Tu repara no cisco do olho do teu irmão e não repara na trave que está na tua. Então, cara, vamos parar um pouco, né? Vamos refletir e parar de julgar, né? Julgar e condenar as pessoas, sejam elas quem forem, né? É mais fácil a gente projetar as nossas sombras em figuras públicas também, né? E a internet facilita muito isso, né? Porque tu não tá cara a cara com a pessoa. 99% das coisas que são ditas na internet, das ofensas e xingamentos, não seriam feitas, né, se tu tivesse cara a cara com aquela pessoa ali. E então, é esse o recado que eu queria passar para vocês, tá? A questão, e para finalizar, a questão das energias, né? Observe como é que vocês se sentem quando vocês veem as notícias, porque isso é uma coisa que vai se alimentando, né? E a gente gosta de confirmar as nossas verdades, e aí tem um papel muito sujo das redes sociais, dos algoritmos, né, por trás disso. E a gente fica, e observem como é que vocês se sentem com esse conteúdo, né, em vendo as notícias e tudo que está acontecendo, e as postagens e os ataques, e quando vocês entram nessa onda, e quando vocês discutem, e quando vocês insultam, postam indiretas, né, atacando a moral, atacando a intelectualidade, né,
dos adversários e como vocês se sentem quando vocês leem, né, uma indireta, um ataque para vocês. Então, cara, são energias densas, são energias pesadas, isso te joga lá embaixo. Não tem porquê. Pessoal, vamos acordar, vamos se libertar disso, tá? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Isso é o que eu fui intuído pelos meus mentores, né? Então eu acho que está na hora da gente parar, da gente colocar, sair dessa situação, desse tiroteio, né? E observar mais criteriosamente, né? Despertar a consciência, enxergar o que realmente está acontecendo, né? Enxergar que a gente está sendo manipulado, né, por forças maiores com objetivos escusos. Então, cara, vamos fazer, a gente está vivendo aqui essa vida, vamos fazer a nossa parte com base na nossa consciência e os nossos valores. Agora, a gente não é obrigado a entrar nessa guerra, nesse jogo sujo. A gente não é obrigado a se contaminar com essas energias. Então, pessoal, meu recado para vocês é esse: cuidem de vocês, cuidem da consciência de vocês, cuidem da energia de vocês. Não se prestem, né, a alimentar esse tipo de situação, alimentar os seres que estão por trás disso, tá? Espero ter ajudado alguém de alguma maneira. Acho que eu consegui tocar nesse assunto, né, espinhoso, sem ofender ninguém. Era esse o objetivo, né? Sem ofender, sem atacar. Minha ideia era trazer essa mensagem aqui de paz, de tranquilidade e de abertura de consciência. Tá? Um forte abraço a todos aí, beijos de luz. Curtam esse vídeo, sigam o canal, né? Compartilhem essa mensagem que eu acho que é importante, vai ajudar muita gente. Tá, pessoal? Até a próxima. Valeu!